Olá, meus queridos! Você já acordou no meio da noite com aquela sensação de fogo subindo pela garganta? Ou talvez já tenha sentido aquele gosto amargo na boca depois de uma refeição? Se você conhece bem esse desconforto, saiba que não está sozinho. O refluxo afeta milhões de brasileiros e pode comprometer significativamente sua qualidade de vida. Mas hoje vou compartilhar com você um conhecimento que pode transformar completamente sua relação com essa condição. Imagine poder sentar-se à mesa sem medo, desfrutar de suas refeições com tranquilidade e, finalmente, dormir uma noite inteira sem aquela terrível queimação. Ao final deste vídeo, você conhecerá os 4 alimentos que são verdadeiros vilões para quem sofre de refluxo e, mais importante, os 4 alimentos que devem fazer parte do seu cardápio diário para aliviar os sintomas. Este conhecimento simples mas poderoso pode ser a chave para recuperar o prazer de comer sem dor. Então, fique comigo até o final, sua saúde digestiva agradecerá. Você já sentiu aquela sensação de queimação no peito depois de comer? Aquele fogo que sobe pela garganta e parece que nunca vai passar? Pois é, meu amigo, minha amiga, estamos falando do refluxo gastroesofágico, um problema que afeta cerca de 20% da população brasileira e que pode tornar o simples ato de se alimentar em um verdadeiro pesadelo. Mas antes de entrarmos nos detalhes sobre o que você deve ou não comer, vamos entender melhor o que acontece dentro do nosso corpo quando temos refluxo. O refluxo acontece quando o ácido do estômago, responsável pela digestão dos alimentos, volta para o esôfago. Isso ocorre porque a válvula que separa o esôfago do estômago, chamada de esfíncter esofágico inferior, não está funcionando adequadamente. Quando essa válvula relaxa no momento errado ou não fecha completamente, o conteúdo ácido do estômago retorna para o esôfago, causando aquela sensação de queimação que muitos de vocês conhecem bem. Você já se perguntou por que algumas pessoas sofrem mais com o refluxo do que outras? A resposta está relacionada a diversos fatores, como genética, idade, estilo de vida e, claro, alimentação. E é justamente sobre a alimentação que vamos focar hoje. Porque, veja bem, o que você coloca no seu prato pode ser tanto veneno quanto remédio para o refluxo. Vamos começar pelos vilões, aqueles alimentos que você deve evitar a todo custo se não quer sentir aquela queimação insuportável. Primeiro da lista, alimentos ácidos. Você sabia que o tomate, apesar de ser muito nutritivo, pode ser um verdadeiro gatilho para o refluxo? Isso mesmo! O tomate e seus derivados, como molhos, ketchup e até mesmo a pizza, são altamente ácidos e podem irritar o esôfago já sensibilizado pelo refluxo. Você já notou que depois de comer uma boa pizza ou um espaguete com bastante molho de tomate, aquela queimação parece piorar? Não é coincidência. O segundo vilão da nossa lista são as bebidas com cafeína. Café, chá preto, refrigerantes à base de cola, todos contêm cafeína, substância que relaxa o esfíncter esofágico inferior, facilitando o retorno do ácido para o esôfago. Pense no seguinte: quantas vezes você tomou um cafezinho depois do almoço e poucos minutos depois sentiu aquela queimação familiar? A cafeína pode ser sua inimiga quando o assunto é refluxo. Você já tentou reduzir o consumo de café para ver se os sintomas melhoram? Nosso terceiro vilão são os alimentos gordurosos. Aquela feijoada de domingo, o churrasco com a família, a batata frita que você adora. Todos esses alimentos, por mais deliciosos que sejam, podem desencadear crises de refluxo intensas. Isso acontece porque a gordura atrasa o esvaziamento do estômago, mantendo o alimento e o ácido por mais tempo nesse órgão, aumentando as chances do conteúdo voltar para o esôfago. Além disso, assim como a cafeína, a gordura também relaxa o esfíncter esofágico inferior. Você já percebeu que depois de uma refeição mais pesada, aquela sensação de peso no estômago vem acompanhada de refluxo? E por último, mas não menos importante, temos o álcool. A cervejinha no final de semana, o vinho no jantar ou a caipirinha no churrasco podem ser extremamente prejudiciais para quem sofre de refluxo. O álcool, além de irritar diretamente a mucosa do esôfago, também relaxa o esfíncter esofágico inferior e aumenta a produção de ácido no estômago. É o combo perfeito para uma noite de queimação e desconforto. Quantas vezes você já acordou de madrugada com aquela sensação terrível depois de ter bebido álcool no jantar? Agora, sei que pode parecer que estou tirando toda a alegria da sua vida ao proibir tantos alimentos gostosos, mas não se preocupe. Existem muitas alternativas saborosas e, melhor ainda, vou te contar agora sobre os 4 alimentos que você deve consumir diariamente para ajudar a controlar o refluxo. O primeiro herói da nossa lista é a banana.
Essa fruta maravilhosa é alcalina, o que significa que ajuda a neutralizar o ácido do estômago. Além disso, a banana é rica em fibras, que auxiliam no processo digestivo, ajudando a evitar o refluxo. Você já experimentou comer uma banana como sobremesa depois das refeições? Ou talvez no café da manhã? Experimente incluir essa fruta no seu dia a dia e observe como os sintomas podem melhorar. O segundo alimento benéfico são os vegetais verdes folhosos, como alface, rúcula, espinafre e couve. Esses vegetais são alcalinos e ajudam a neutralizar o ácido do estômago. Além disso, são ricos em fibras e pobres em gordura, o que os torna perfeitos para quem sofre de refluxo. Você já pensou em começar suas refeições com uma salada verde? Essa simples mudança pode fazer uma grande diferença no controle dos sintomas. Nosso terceiro herói é o gengibre. Essa raiz tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda a acalmar o trato digestivo. O gengibre pode ser consumido em forma de chá, adicionado aos sucos ou utilizado no preparo de alimentos. Você já experimentou tomar um chá de gengibre depois das refeições? Muitas pessoas relatam alívio significativo dos sintomas do refluxo com esse simples hábito. E por fim, temos a aveia. Rica em fibras solúveis, a aveia ajuda a absorver o ácido do estômago e fortalece o sistema digestivo. Além disso, é um alimento versátil que pode ser incluído no café da manhã, em smoothies ou até mesmo em preparações salgadas. Você já começou seu dia com uma tigela de aveia? Esse hábito simples pode ajudar a manter o refluxo sob controle durante todo o dia. Agora, você deve estar se perguntando, mas será que apenas mudando a alimentação vou conseguir controlar o refluxo? Bem, a resposta é: depende. A alimentação é um fator crucial no controle do refluxo, mas existem outros aspectos que também devem ser considerados. Por exemplo, você sabia que a posição em que você dorme pode influenciar nos sintomas do refluxo? Dormir com a cabeceira da cama elevada pode ajudar a prevenir que o ácido do estômago volte para o esôfago durante a noite. Você já tentou essa estratégia? Outro ponto importante é o horário das refeições. Comer muito próximo da hora de dormir pode aumentar significativamente as chances de ter refluxo durante a noite. O ideal é fazer a última refeição pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Como estão seus hábitos em relação a isso? Você costuma jantar tarde? O excesso de peso também é um fator que pode agravar o refluxo. A gordura abdominal exerce pressão sobre o estômago, empurrando o conteúdo ácido para cima em direção ao esôfago. Manter um peso saudável pode ser um grande aliado no controle dos sintomas. Você tem prestado atenção ao seu peso? O estresse é outro vilão quando falamos de refluxo. Em momentos de ansiedade e tensão, a produção de ácido no estômago aumenta, assim como a sensibilidade do esôfago. Praticar técnicas de relaxamento, como meditação, yoga ou simplesmente tirar um tempo para respirar profundamente pode ajudar a controlar não só o estresse, mas também os sintomas do refluxo. Como você lida com o estresse no seu dia a dia? Mas voltando à alimentação, que é o foco principal do nosso vídeo hoje, quero compartilhar com vocês algumas dicas práticas para implementar essas mudanças no seu dia a dia. Porque, vamos combinar, não adianta nada eu falar para você evitar certos alimentos se não oferecer alternativas viáveis, não é mesmo? Se você é daqueles que não vive sem café, experimente substituí-lo por chás sem cafeína, como camomila, erva doce ou melissa. Esses chás têm propriedades calmantes que podem beneficiar não só o seu sistema digestivo, mas também ajudar a reduzir o estresse que, como vimos, também pode contribuir para o refluxo. Você já experimentou algum desses chás? Para os amantes de molho de tomate, uma alternativa pode ser o molho branco à base de leite e farinha, ou molhos à base de azeite e ervas. Essas opções são menos ácidas e podem ser igualmente saborosas. Já pensou em experimentar novas receitas com essas alternativas? Quando falamos de alimentos gordurosos, a dica é optar por métodos de preparo mais saudáveis, como grelhar, assar ou cozinhar no vapor em vez de fritar. Além disso, escolher cortes mais magros de carne e remover a pele do frango pode fazer grande diferença. Como você costuma preparar suas carnes? E para aqueles momentos de confraternização, onde o álcool geralmente está presente, que tal optar por bebidas não alcoólicas? Sucos naturais, evitando cítricos, é claro, água com gás e limão, ou até mesmo um coquetel sem álcool podem ser opções refrescantes e saborosas que não vão desencadear aquela crise de refluxo indesejada. Você já experimentou essas alternativas? Agora, vamos falar um pouco sobre a importância do diagnóstico correto.
Muitas vezes, os sintomas do refluxo podem ser confundidos com outras condições, como problemas cardíacos, por exemplo. A queimação no peito, um dos sintomas mais comuns do refluxo, também pode ser um sinal de angina ou até mesmo de infarto. Por isso, é fundamental buscar ajuda médica caso você esteja enfrentando esses sintomas, especialmente se forem recorrentes ou intensos. O médico poderá solicitar exames específicos para confirmar o diagnóstico de refluxo, como a endoscopia digestiva alta, que permite visualizar diretamente o esôfago e o estômago, ou a pemetria esofágica, que mede a quantidade de ácido presente no esôfago. Você já realizou algum desses exames? Além do diagnóstico correto, o acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a evolução da condição e ajustar o tratamento conforme necessário. O refluxo, quando não tratado adequadamente, pode levar a complicações sérias, como esofagite, estenose esofágica, estreitamento do esôfago e até mesmo o esôfago de Barré, uma condição que aumenta o risco de câncer de esôfago. Você tem consultado seu médico regularmente? O tratamento do refluxo geralmente envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida, como as que estamos discutindo hoje, e medicamentos como antiácidos, inibidores da bomba de prótons ou bloqueadores H2, que reduzem a produção de ácido no estômago. No entanto, é importante ressaltar que esses medicamentos devem ser utilizados conforme orientação médica, pois o uso prolongado de alguns deles pode estar associado a efeitos colaterais. Você tem seguido corretamente as orientações do seu médico em relação aos medicamentos? Voltando aos nossos heróis alimentares, quero destacar que além dos 4 que mencionei anteriormente, banana, vegetais verdes folhosos, gengibre e aveia, existem outros alimentos que também podem ser benéficos para quem sofre de refluxo. O melão, por exemplo, é uma fruta alcalina e rica em água, o que ajuda a diluir o ácido do estômago. O iogurte natural, sem açúcar, contém probióticos que promovem a saúde digestiva. E a batata doce, além de ser versátil e saborosa, é facilmente digerida e raramente causa refluxo. Você já incluiu algum desses alimentos na sua dieta? Uma dica importante é manter um diário alimentar, anotando o que você come e os sintomas que apresenta. Dessa forma, você poderá identificar padrões e descobrir quais alimentos específicos desencadeiam o refluxo no seu caso. Afinal, cada organismo é único, e o que causa refluxo em uma pessoa pode não causar em outra. Você já tentou manter um diário alimentar? Outra estratégia eficaz é fazer refeições menores e mais frequentes, em vez de 3 grandes refeições ao dia. Isso ajuda a evitar a sobrecarga do estômago e reduz a pressão sobre o esfíncter esofágico inferior. Como estão distribuídas as suas refeições ao longo do dia? Mastigar bem os alimentos também é fundamental para uma boa digestão. Quando mastigamos adequadamente, o alimento já chega ao estômago parcialmente digerido, facilitando o trabalho desse órgão e reduzindo a produção de ácido. Você costuma comer devagar e mastigar bem seus alimentos? Beber água durante as refeições é outro hábito que pode influenciar no refluxo. Alguns especialistas recomendam evitar beber grandes quantidades de líquido durante as refeições, pois isso pode diluir os sucos gástricos e dificultar a digestão. O ideal seria beber água entre as refeições, não durante. Como são seus hábitos em relação a isso? Falando em bebidas, é importante mencionar que a água com gás, apesar de ser uma alternativa ao álcool e às bebidas com cafeína, pode não ser a melhor opção para quem sofre de refluxo. O gás pode causar distensão abdominal e aumentar a pressão no estômago, facilitando o retorno do ácido para o esôfago. Você já notou se a água com gás piora seus sintomas? Agora, vamos falar um pouco sobre os temperos. Muitas pessoas com refluxo acreditam que devem evitar completamente alimentos condimentados, mas a verdade é que nem todos os temperos são vilões. Enquanto a pimenta e temperos muito picantes podem realmente irritar o esôfago e piorar os sintomas, ervas como manjericão, orégano, tomilho e alecrim raramente causam problemas e podem ser ótimas opções para dar sabor às suas refeições sem desencadear o refluxo. Quais temperos você costuma usar na sua cozinha? Uma dúvida comum entre quem sofre de refluxo é sobre o consumo de chocolate. Infelizmente, para os amantes desse doce, o chocolate contém teobromina e cafeína, substâncias que relaxam o esfíncter esofágico inferior, além de ser rico em gordura. Por isso, é geralmente considerado um dos principais gatilhos do refluxo. No entanto, o chocolate amargo com alto teor de cacau e menos açúcar e gordura pode ser tolerado por algumas pessoas em pequenas quantidades. Você já experimentou reduzir o consumo de chocolate para ver se os sintomas melhoram?
Outra dúvida frequente é sobre o consumo de leite e derivados. Enquanto alguns laticínios, como o iogurte natural, podem ser benéficos, outros, como o leite integral e queijos gordurosos, podem piorar os sintomas do refluxo devido ao alto teor de gordura. Optar por versões desnatadas ou com baixo teor de gordura pode ser uma alternativa. Como você se sente após consumir produtos lácteos? Falando em alternativas, para os amantes de frituras, que tal experimentar o Air Fryer? Esse eletrodoméstico permite preparar alimentos crocantes, semelhantes aos fritos, mas com muito menos óleo, o que pode ser uma ótima opção para quem sofre de refluxo. Você já utilizou esse método de preparo? Outra dica valiosa é prestar atenção à postura durante e após as refeições. Sentar-se em posição ereta enquanto come e evitar deitar-se logo após as refeições pode ajudar a prevenir que o ácido do estômago volte para o esôfago. Você costuma se deitar logo após comer? Para aqueles que sofrem com refluxo noturno, além de elevar a cabeceira da cama, como mencionei anteriormente, dormir do lado esquerdo pode ajudar. Isso ocorre devido à anatomia do estômago e do esôfago, que faz com que nessa posição seja mais difícil para o ácido retornar. Você já experimentou essa estratégia? Agora vamos falar sobre um assunto que muitas vezes é negligenciado: a saúde bucal em pessoas com refluxo. O ácido que retorna do estômago para a boca pode causar erosão do esmalte dentário, sensibilidade e outros problemas. Por isso, é importante manter uma boa higiene bucal e informar seu dentista sobre a condição. Após um episódio de refluxo, evite escovar os dentes imediatamente, pois o esmalte pode estar fragilizado pelo ácido. Em vez disso, enxague a boca com água e espere pelo menos 30 minutos antes de escovar. Você tem notado algum problema bucal relacionado ao refluxo? Outro aspecto importante é a relação entre refluxo e respiração. Pessoas com problemas respiratórios, como asma, podem ter seus sintomas piorados pelo refluxo e vice-versa. Isso ocorre porque o ácido que retorna para o esôfago pode ser aspirado para os pulmões, causando irritação. Além disso, a tosse crônica, comum em pessoas com problemas respiratórios, aumenta a pressão abdominal e pode piorar o refluxo. Você sofre de algum problema respiratório além do refluxo? A relação entre refluxo e sono também é significativa. O refluxo pode interferir na qualidade do sono, e a privação de sono, por sua vez, pode piorar os sintomas do refluxo ao aumentar a sensibilidade à dor e ao estresse. É um ciclo vicioso que pode ser difícil de quebrar. Como está a qualidade do seu sono? Você acorda durante a noite com sintomas de refluxo? Já que estamos falando sobre coisas que podem afetar o refluxo, é importante mencionar que alguns medicamentos podem piorar os sintomas. Anti-inflamatórios não esteroides, ANS, como ibuprofeno e aspirina, certos antibióticos, antidepressivos e medicamentos para pressão alta são exemplos de remédios que podem relaxar o esfíncter esofágico inferior ou irritar diretamente o esôfago. Se você está tomando algum desses medicamentos e sofre de refluxo, converse com seu médico sobre possíveis alternativas. Você está ciente dos efeitos colaterais dos medicamentos que utiliza? Uma curiosidade interessante é que o refluxo pode se manifestar de maneiras menos óbvias, além da clássica queimação. Tosse crônica, rouquidão, sensação de bolo na garganta, dor de garganta recorrente e até mesmo problemas dentários podem ser sinais de refluxo, especialmente do chamado refluxo silencioso, que ocorre sem os sintomas típicos. Você apresenta algum desses sintomas menos conhecidos? Agora, falando em estilo de vida, a prática regular de atividade física pode ajudar a controlar o refluxo ao promover um peso saudável e reduzir o estresse. No entanto, certos exercícios, especialmente aqueles que aumentam a pressão abdominal, como levantamento de peso e exercícios abdominais intensos, podem piorar os sintomas. Além disso, exercitar-se logo após as refeições também não é recomendado. O ideal é esperar pelo menos 2 horas depois de comer antes de iniciar a atividade física. Você pratica algum tipo de exercício regularmente? Como se sente depois? Para quem gosta de yoga, boas notícias. Certas posturas podem ajudar a aliviar os sintomas do refluxo ao fortalecer o diafragma e melhorar a digestão. No entanto, posturas que colocam a cabeça abaixo do estômago, como a postura do cachorro olhando para baixo, devem ser evitadas, pois podem facilitar o retorno do ácido para o esôfago. Você já experimentou o yoga como forma de aliviar os sintomas do refluxo? Outro aspecto que merece atenção é a relação entre refluxo e alergias alimentares ou intolerâncias.
Em alguns casos, o refluxo pode ser desencadeado ou agravado por reações do organismo a certos alimentos como glúten, laticínios ou ovos. Se você suspeita que pode ter alguma alergia ou intolerância alimentar, vale a pena conversar com seu médico sobre a possibilidade de realizar testes diagnósticos. Você já considerou essa possibilidade? Falando em alergias, outra condição que pode estar relacionada ao refluxo é a rinite alérgica. A congestão nasal crônica pode levar à respiração pela boca, o que aumenta a quantidade de ar engolido e, consequentemente, a pressão no estômago. Além disso, algumas pessoas com rinite utilizam descongestionantes nasais que podem relaxar o esfíncter esofágico inferior. Você sofre de rinite ou outras alergias respiratórias? Voltando à alimentação, um aspecto importante a considerar é o tamanho das porções. Mesmo os alimentos considerados seguros para quem tem refluxo podem causar problemas se consumidos em grandes quantidades. O estômago cheio exerce mais pressão sobre o esfíncter esofágico inferior, facilitando o retorno do ácido. Por isso, é fundamental controlar o tamanho das porções, mesmo dos alimentos que não costumam desencadear seus sintomas. Você costuma se servir de porções generosas? Uma estratégia que pode ajudar a controlar o tamanho das porções é utilizar pratos menores. Essa simples mudança pode criar a ilusão de que você está comendo mais, satisfazendo o aspecto psicológico da alimentação, enquanto na verdade está consumindo menos. Você já experimentou essa técnica? Outra dica é comer com atenção plena ou mindfulness. Isso significa prestar total atenção ao ato de comer, saboreando cada bocado, percebendo os sabores, texturas e aromas dos alimentos. Essa prática não só ajuda a reduzir o tamanho das porções, pois você se satisfaz com menos comida, mas também pode melhorar a digestão, já que você mastigará melhor os alimentos. Como você se relaciona com a comida durante as refeições? Você costuma comer assistindo TV ou mexendo no celular? Para finalizar nossa conversa sobre alimentação e refluxo, quero ressaltar que as mudanças dietéticas devem ser implementadas gradualmente e personalizadas de acordo com suas respostas individuais. Não existe uma dieta única que funcione para todas as pessoas com refluxo. O importante é observar seu corpo, identificar seus gatilhos específicos e fazer as adaptações necessárias. Lembre-se também que a alimentação é apenas um dos aspectos do tratamento do refluxo. O manejo eficaz dessa condição geralmente envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida, medicamentos quando necessário e, em casos mais graves, intervenções cirúrgicas. O acompanhamento médico regular é fundamental para ajustar o tratamento conforme a evolução da sua condição. E, por fim, não se esqueça que o refluxo, apesar de desconfortável e potencialmente complicado se não tratado, é uma condição gerenciável. Com as estratégias adequadas, incluindo as dicas alimentares que compartilhei hoje, você pode controlar os sintomas e melhorar significativamente sua qualidade de vida. Chegamos ao final do nosso vídeo e quero agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se você sofre de refluxo, espero que as informações que compartilhei hoje possam ajudá-lo a encontrar alívio e a recuperar o prazer de se alimentar sem medo e sem dor. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessas dicas, não hesite em compartilhar este vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos sobre saúde digestiva e bem-estar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Sua interação é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdos relevantes e de qualidade para vocês. E para quem chegou até o final do vídeo, tem um pedido especial. Deixe nos comentários qual foi o seu maior aprendizado sobre refluxo hoje. Será que foi descobrir que o tomate pode ser um vilão? Ou talvez a dica sobre dormir do lado esquerdo? Compartilhe sua experiência conosco. Essa troca de informações é valiosa e pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. No próximo vídeo, vou falar sobre receitas específicas para quem sofre de refluxo, então fique ligado. Vai aparecer na tela agora um vídeo relacionado que pode complementar as informações que você recebeu hoje. Clique nele e continue aprendendo sobre como cuidar da sua saúde digestiva. Muito obrigado pela sua atenção, cuide-se bem e até o próximo vídeo.